Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Gon, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre a escalada nos jogos e eu espero que vocês gostem, demorou? Vamos lá! Bom pessoal, eu resolvi trazer esse tópico por conta que ele abrange muitos jogos, muitos tipos de jogos, diferentes épocas também, e eu acredito que seja muito legal da gente se ver. Escalada nos jogos, elas vão até o estilo mais simples ao estilo mais complexo. Por exemplo, pioneiros nesse estilo de jogo, a gente pode levar em consideração Donkey Kong, por conta das escadas que o Mario tinha que subir. A gente tem Prince of Persia e o famoso Tomb Raider, que, digamos, mais popularizou por conta do seu tema em 3D e que tinha algumas câmeras diferentes dos outros jogos. Nessa época era bastante limitado às engines e você não conseguia muito fazer algo complexo assim, digamos. Jogos hoje em dia têm muitas formas de escalar e muitos caminhos diferentes ao mesmo destino. Zelda você pode escalar a mesma montanha de vários ângulos, Assassin's Creed você pode subir na mesma casa em diversos ângulos também. E esse sistema de escalada, pra mim, ele revolucionou e mudou muitos jogos, na minha opinião. Por exemplo, você não conseguiria ver o Assassin's Creed da mesma forma sem as escaladas, sem o parkour que tem no jogo. Na minha concepção, isso, embora em alguns momentos sejam chatos, se torna crucial a narrativa e as mecânicas de você poder fazer um ataque aéreo, de você fazer um ataque na tirolesa, chegar em algum ponto que os inimigos não vão imaginar você lá, fazendo assim a gameplay se tornar mais divertida, não em si a escalada. Por quê? A escalada em jogos, com o tempo, se torna muito repetitiva, na minha opinião. Tem jogos que não inovam muito nisso e que fazem de um sistema muito simples. Como, por exemplo, deixar uma tinta branca ou amarela em algum canto para saber que você pode subir lá. E esse canto normalmente é se agarrar e ficar indo de um lado ao outro. Na minha opinião, essa mecânica ela se torna muito mais interessante em estúdios indies ou mids, por conta de terem mais tempo. Conseguem trabalhar melhor, porque os estúdios AAA hoje em dia, eles gastam muito dinheiro, tem investidores e coisa e tal, e tem que se soltar o jogo muito rápido. Como eu disse, não quer dizer que eles não façam um trabalho bom, mas os jogos indies, eles trabalham isso muito melhor, na minha opinião. Por exemplo, Celeste, que eu não me interessei muito, mas eu joguei um pouco do jogo. Tem também, se eu não me engano, Dandara. Jump King, que também foi muito famoso. Do que eu joguei do jogo eu achei legal. Eu não tive muita paciência pra jogar, mas eu achei o jogo muito bacana. Já vou explicar isso mais tarde. Bridge Fred, que você e seu amigo controlam dois pinguins que são atrelados a uma corda, se eu não me engano. Esse jogo é muito legal. Embora, como eu disse, não tenha jogado muito por conta que tem que reunir algum colega ou outro pra jogar. E normalmente os horários não batem. Grow Home, que é basicamente um robô que tem que escalar uma montanha, que você controla duas mãos dele e cada mão tem a sua barra de estamina. E também o famigerado jogo que saiu há pouco tempo, que explora esse tema muito bem. O Pique explora muito bem esse tema e traz um multiplayer muito bom, na minha opinião. Por conta das suas mecânicas, da sua variação, todo dia, se eu não me engano, muda o mapa, fazendo assim a escalada se tornar muito mais dinâmica, você ter seus amigos que vão proporcionar momentos muito engraçados. Quero jogar ainda mais esse jogo, porém, como eu disse, tem que reunir a galera e normalmente não dá, mas eu ainda quero levar o Pelúcia até a chegada do helicóptero. Um dia eu vou salvá-lo. Como eu disse, esses jogos, eles trabalham muito bem esse tema por conta de trazerem mais variações, jeitos diferentes, estilos diferentes de escalada, fazendo assim se tornar uma gameplay mais única. Eu esqueci de citar os jogos, digamos, mais meme assim. Tem o Rolling Up, que é bastante legal, eu vi o Alan Zoka jogando. Tem também o Difficulty Gaming About Climbing e também o Chain Together, que é um jogo multiplayer parecido com o do Pinguim, assim, questão de mecânica de você ficar atrelado, é bem legal, porém mais pessoas e parecido com o Rolling Up. E eu acho que é nesses jogos, assim, que essa mecânica brilha, porque eles são focados nisso. Muitos jogos hoje em dia, AAA, você vê essa mecânica, porém não é muito presente, não é o foco da questão. Esse tema, ele é muito, assim, revigorante de você jogar, por causa que ele é diferente. Você, por exemplo, joga um FPS todo dia, e quando você joga um jogo modo história, você sente a diferença. Quando você joga um jogo modo história e vai para um jogo só de escalada, você sente a diferença de estar jogando algo diferente, mesmo que talvez ele tenha uma história por trás. Isso é muito importante para a indústria, porque muitos jogos hoje em dia seguem o mesmo padrão para agradar o público. Não é errado, por causa que investir em jogo hoje em dia é bastante caro, então você tem que ver pelo lado da empresa também, de ter o retorno para possivelmente fazer um outro projeto. Então não tem muito ao que criticar, mas ao que ver, ao que tentar alguma coisa diferente.
Por exemplo, a gente vai entrar no tópico de jogos AAA, assim, digamos, de uma empresa grande, pessoas grandes também. Death Stranding, ele apostou em um tema de levar cargas de um ponto A até o ponto B. E isso, no começo, trouxe muitas críticas para aquelas pessoas que jogavam jogos muito rápidos. Porém, como é o Kojima, a gente já sabia que esse jogo provavelmente ia ser muito bom. Ele tem um nome muito renomado no mercado. A gente sabe que ele curte muito, faz esses jogos por causa que ele gosta. E esse jogo, ele leva também essa ideia de escalar. Você no começo do jogo, você tem que se equilibrar muito bem com essa carga para não cair de certo ponto. Você tem que usar escadas, você tem que usar cordas. E isso enquanto você está com monstros ou inimigos atrás de você. O que torna muito mais complicado e também mais divertido. Não divertido, você sente mais adrenalina. Não é algo muito parado assim, digamos. Igual muita gente acha. Death Stranding é um jogo muito bom. Eu ainda quero falar aqui no canal. Tô completando ele. Não rushei e coisa e tal. Tô jogando no meu tempo. Cedo ou tarde eu ainda vou trazer um vídeo sobre esse jogo. E continuando esses jogos grandes assim, digamos, a gente tem Uncharted, Shadow of the Colossus, Zelda, Assassin's Creed e também o Tomb Raider, hoje em dia, que trouxe, como eu disse, muito mais mecânicas que não tinham como trazer antigamente por conta da engine limitada que tinha. E vou colocar The Last Guardian aqui como menção honrosa, porque eu gosto demais desse jogo. Acredito que é por conta que lembrou o Shadow of the Colossus. Embora eu não tenha jogado Shadow of the Colossus, Uncharted ou o próprio The Last Guardian, por conta que eu não tenho PlayStation e eles não fizeram port. É complicado. Mas enfim, a ideia e o parkour desses jogos é algo bem diferente, na minha opinião. Por exemplo, Shadow of the Colossus, você sobe até o bicho pra conseguir dar dano nele. Você normalmente luta em cima do bicho. Essa mecânica também tem em Dragon's Dogma, onde você tem inimigos muito grandes ou diferenciados assim, que você consegue se agarrar e bater neles. Uncharted e Tomb Raider, que você tem que explorar ruínas antigas que normalmente estão estraçalhadas. Você tem que fazer um parkour ou outro, pular de canto a outro. E isso também, na minha opinião, entra no tema de escalada. Assassin's Creed, como eu disse, que precisa desse tema para conseguir variações na sua gameplay. E os que mais se destacaram para mim, pelo menos ao que eu lembre, foram o Assassin's Creed 3, que tem muita árvore assim no jogo, então dá para fazer parkour bem diferente. E o Black Flag, que tem essa ideia de árvore com casa, então também faz algo diferente. E esses novos Zeldas que introduziram esse mundo aberto, eles têm essa proposta de conseguir escalar diversos cantos. Por exemplo, nesses novos Zeldas que tem esse mundo aberto, você consegue escalar de ponto A a B de diversas formas. E o segundo jogo introduziu isso de uma forma bem mais, como posso dizer, bem mais ampla. Por causa que você consegue fazer veículos voadores, muita coisa que faz essa mecânica de escalada ser muito diversa e ter muitas formas de conseguir chegar ao mesmo ponto. Agora a gente vai falar um pouco sobre realidade nesse mundo de escalada. Pra quem não sabe, tem um esporte sobre escalada que você tem que treinar muito, você tem que ter uma pegada muito boa, senão provavelmente você vai cair. E muita pessoa treina, muita pessoa se põe à prova nesse esporte, por causa que elas se sentem revigoradas. É igual você pegar um jogador de CS, por exemplo, e você perguntar por que ele começou a jogar profissionalmente CS. Começaram a ter esse esporte de escalada por conta que elas gostam, por conta que elas sentem essa adrenalina, elas gostam dessa adrenalina. Mesmo que muitas pessoas já tenham perdido sua vida nesse esporte. Monte Everest é um exemplo, você vê corpos congelados, equipamentos abandonados e coisa e tal. E isso por conta que ele é muito alto, então o ar ele é muito tenso. E tem games que trazem essa coisa mais realista na parte de escalada. Exemplos como Climber, Sky's the Limit, The Climb 1 e 2, que são para VR, e o Gearp, que é um jogo mais simples, mas ele traz essa pegada. E tem diversos outros jogos que eu vi, projetos que foram abandonados, então eu não trouxe eles aqui no vídeo. Isso que eu queria falar. Esses jogos com a pegada mais realista e detalhada na parte de escalada, é bastante arriscado fazer um projeto deles, por conta que o público é muito nichado. Não é toda pessoa que vai se disponibilizar a ficar 1 hora subindo uma montanha sem alguma coisa diferente. Por isso eu falo nesse tema realista um pouco mais como uma menção honrosa do que um exemplo a ser seguido. Por conta que, como eu disse, é um tema muito nichado e que muitos poucos estúdios ou quase nulo vão tentar se arriscar nesse tema.
E falando de escalada, a gente consegue também colocar nesse tema jogos de parkour. Dying Light, Mirror's Edge, Ghost Runner, que fazem você ter muitos caminhos e formas diferentes de você conseguir chegar ao mesmo ponto. E de forma muito divertida, por conta que o parkour traz essa inovada, traz essa ideia muito mais bacana. Não é igual um parkour do Assassin's Creed, que basicamente é só se clicar de um ponto a outro que o personagem faz sozinho. Não, esses jogos eles aprimoram de uma forma muito mais divertida e muito mais interativa com o ambiente, fazendo você sentir uma adrenalina e um vigor muito bacana, muito bom. É divertido. E o Dying Light 2, embora ele tenha tido seus problemas de desenvolvimento, o parkour dele traz muito mais, como posso dizer, possibilidades. Embora que pra mim ele pareça muito mais pesado do que o primeiro, eu não sinto ele tão fluido. Ele tem essa parte de inovação, essa parte de possibilidade melhor que o primeiro jogo. E a gente pode colocar em jogo multiplayer que introduziu essa mecânica, o Titanfall. Titanfall, na época que saiu, era assim, o estouro dos jogos. Era muito bom. Era um jogo que você conseguia um mecha robô, que você conseguia pular de um canto a outro. Era muito divertido, na minha opinião. Eu queria que jogos tentassem apostar mais nesse tema, tentassem algo mais. Se eu não me engano, eu posso estar muito enganado, mas o nome do jogo que você tinha aquele monstro gigante e 4 caçadores era Evolved 2. Também tinham essa parte de muitas rotas e era muito legal essa gameplay nos jogos multiplayer. Embora esses dois projetos que eu citei, eles tiveram seu abandono e não uma continuação com muito lucro. E citando dois últimos jogos aqui, a gente tem Junsante, que saiu há pouco tempo, que é basicamente um jovem que sobe uma montanha gigante. Embora o jogo ele não seja difícil, essa proposta dele, ele traz uma escalada bem relaxante, que muita pessoa consegue se divertir jogando, por causa que ele é bastante acessível, na minha opinião. E agora um jogo que eu tô muito ansioso pra sair é Cairn. Cairn Trailer, você consegue ver basicamente tudo que você quer. Uma escalada boa, um sistema de recursos, que provavelmente vai ser, como posso dizer, um roguelike. Você não vai ter um ponto de save. Se você morrer ou coisa parecida, você provavelmente vai voltar do início e vai ter provavelmente diversas formas, diversas situações de você conseguir chegar lá no objetivo do jogo. Eu tô muito ansioso. Eu principalmente não comprei Junsante por conta desse jogo, porque, como eu disse, o Junsante é bastante simples, ele não tem essa ideia de ser um jogo com uma penalidade ao jogador. O Cairn parece que vai ser muito mais do que isso. Eu tô muito ansioso pra ele. Se eu não me engano, ele vai sair em novembro, então acredito que em dezembro, se eu comprar ele, talvez tenha vídeo. E a gente vai entrar no penúltimo tópico aqui, que seria em questão a essa ideia de perigo, essa ideia de você perder no jogo. Muitos jogos de parkour, de escalada, você tem o backup. Porém, em jogos como Peak, Jumping King, Only Up ou Team Together, quando você cai, você despenca uma altura relativa. Peak, provavelmente, dependendo da altura, você vai morrer. Only Up ou Team Together, provavelmente, se você cair, vai ser muito no início. E Jumping King, se você cair, provavelmente vai ser de uma altura relativamente considerável, dependendo da onde você errou. E essa ideia de perigo nos jogos é muito interessante, na minha opinião, por conta que, como eu disse, o esporte de escalada ele é muito perigoso. E você ter essa penalidade de cair em algum canto e voltar no começo, não ter save, e torna esses jogos muito mais interessantes do que eles pretendiam propor ao jogador. Em jogos que você sente que aquela escalada, bom, provavelmente você não vai ter muitos problemas, você sente que você tá ali só por conta de passar em algum canto ou de um caminho linear a se seguir. Como, por exemplo, God of War, né, que você vai de canto A e B de só um ponto. Não tem pontos diferentes, caminhos diferentes que deveriam ter, na minha opinião. Embora jogos lineares ajudem pessoas perdidas, acredito que um caminho ou outro diferente com uma certa dificuldade para se passar por ele seria muito interessante e receptivo àquelas pessoas que buscam algo mais com adrenalina. E bem, pessoal, eu queria fazer uma analogia aqui e falar para vocês como que esse esporte, como que esses jogos de escalada podem ajudar a gente a imaginar situações na vida. Muitas pessoas tendem a não querer escalar para os seus sonhos por conta da dificuldade. Muitas pessoas não querem enxergar outros caminhos para chegar no mesmo destino. Então não pense somente nos erros ou onde você talvez tenha vacilado e tal, mas pense como você pode chegar na situação que você está hoje. É você nunca desistir de
tentar chegar no seu objetivo. Meu objetivo hoje, por exemplo, é tentar fazer esse canal ser uma renda e eu poder viver disso. Eu tô me esforçando tentando melhorar a edição cada dia mais aqui pra vocês. Enfim, pessoal, é só uma analogia aí. Não pense que pra chegar lá no topo você só tem um caminho. Veja outras formas, outros jeitos de você conseguir chegar até lá em cima. E é claro, sempre com honestidade, sem pisar em ninguém. Demorou? Vamos continuar o vídeo. Bom, pessoal, talvez o vídeo não tenha ficado da forma que eu queria introduzir esse tema, porém eu queria fazer esse vídeo de tema mais abrangente, que eu possa falar de diversos jogos e diversas mecânicas. Eu espero que tenham gostado também dessa última ideia que eu falei aí, que eu acredito que ela seja muito importante, que você possa levar ela pra vida. Caso você tenha jogado algum jogo que se destacou nessa ideia de escalada, que você lembra de algum momento divertido, por exemplo, no pique, ou momentos que você descobriu algum caminho bem diferente para escalar, como por exemplo Zelda ou outro jogo, e puder deixar aí embaixo, eu vou ficar muito feliz de estar lendo. Se eu não avisei antes, se inscrevam aí no canal. Sei que é meio chatinho de falar isso, mas sua inscrição é muito importante. E caso tenha alguma crítica ao vídeo e puder deixar aí embaixo também, fico muito feliz de estar lendo. E é isso, pessoal. Digam também o que vocês acharam do Chroma Key. Espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e até mais. Fui!